Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto Saúde, o seu ponto de encontro com a sua saúde. Eu sou Bruna, host e sócia desse podcast, e hoje nós vamos falar sobre uma cirurgia que ela muda o corpo, mas principalmente ela muda a vida dos pacientes. A cirurgia bariátrica, ela não começa no centro cirúrgico e ela não termina definitivamente na alta hospitalar. Ela envolve preparo físico, emocional, decisões difíceis e um pós-operatório que exige cuidado, acompanhamento e acolhimento. Para esse bate-papo, eu vou receber hoje, então, o Dr. Cláudio Motim, um dos grandes nomes da cirurgia bariátrica no Brasil e no mundo, e a doutora Stephanie Seulin, que é dermatologista, acompanha de perto as transformações estéticas e funcionais dos pacientes pós-bariátricos e que também é uma paciente pós-bariátrica. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. E estar aqui junto com a Stephanie é uma grande honra e uma grande satisfação, porque ela é uma nota 10 com 3 estrelinhas. Né? E há 10 anos ela mudou e nunca mais voltou para trás. Exatamente. Que aí eu te parabenizo, porque a gente bota a ferramenta, mas a gente não faz o milagre. Quem faz o milagre é a mudança de hábito que a pessoa realmente pretende fazer e faz. Tu mudou e não voltou para trás. Mas eu fui muito bem orientada. E eu estou muito emocionada em estar aqui, principalmente porque esse homem fez a diferença na minha vida. Eu já tinha consultado outros cirurgiões bariátricos, mas quando eu sentei na frente desta pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, além de um ótimo profissional, e isso é uma coisa que eu tenho para a vida. Todos os meus médicos são ótimas pessoas, não apenas ótimos médicos. E quando eu sentei na frente dele, contei a minha história, ele fez perguntas, me acolheu as minhas dúvidas, me explicou tudo e me passou segurança. Eu lembro que o senhor me disse assim, já tive pacientes que complicaram e eu voltei dos Estados Unidos para reintervir. O senhor vai lembrar disso? Eu pensei, é isso que eu quero, uma pessoa que vai estar do meu lado no bom e no ruim. E assim foi. Eu senti essa segurança, eu senti essa firmeza e segui também, fiz a minha parte, porque fui muito bem orientada e a minha vida realmente, há 10 anos, é outra. Se tem uma coisa que eu não me arrependo, foi de ter feito a bariátrica, porque realmente eu sou outra pessoa, graças às santas mãos desse homem maravilhoso e maravilhoso profissional. Bom, isso é uma premissa para ser médico, né? Quando tu disse que os médicos são pessoas. Existe conceitualmente, a nossa profissão nasceu para cuidar das pessoas, para cuidar do sofrimento. Claro que hoje a gente não cuida só do sofrimento, a gente cuida de todas as coisas, mas ser médico é cuidar de pessoas. Quem não gosta de cuidar de gente e não gosta de gente não pode ser médico. Não deveria ser, mas não nós deveria. sabemos... Mas hoje em dia... Nós sabemos que nem todos os profissionais são assim. Eu te dou N exemplos de quem não cuida. Exato. Infelizmente. Ontem ainda recebi uma que me deu vontade de chorar. Mas nós estamos aqui para falar de cases de sucesso e eu me considero um. Conta mais pra gente, então. Então, a minha cirurgia foi feita em 2016, já fazem 10 anos. E foi uma decisão muito difícil para mim fazer a bariátrica, porque como eu já era médica e quando eu passei pelo estágio da cirurgia na faculdade e da bariátrica, a gente via muitos pacientes com complicações difíceis, pacientes que morriam após a cirurgia, então eu tinha muito medo. E também foi muito difícil para mim aceitar que eu precisava de cirurgia bariátrica. Mas eu já tinha tentado várias dietas, eu já tinha tentado vários outros tratamentos medicamentosos, inclusive, e não tinha sucesso. Vivia brigando com a balança, até que chegou no estopim, que é meu endócrino, até hoje, falou, Stephanie, agora é o momento. Ou em 5 anos tu vai ter diabetes, porque eu já tinha um rumo alterado, já estava alterando. Já era pré-diabética. Já era pré-diabética. Então, foi quando eu comecei nessa busca pela cirurgia bariátrica. E eu lembro que na primeira consulta, o Dr. Motim me fez alguns questionamentos que nenhum dos outros médicos me fizeram. E também acolheu um sentimento que eu tinha, que era de frustração. Porque eu ia na nutricionista, eu fazia as dietas,
E eu até emagrecia um pouco inicialmente, mas depois estagnava. E quando estagnava e eu voltava e os resultados não eram bons, o olhar, muitas vezes, dos profissionais era um olhar do tipo assim, não fez as coisas, De e tá reprimenda. querendo me enganar. O nosso papel não é reprimir E ninguém, sem falar nem que repreender, eu já tinha é acolher. até a minha própria mãe uma vez me disse assim, filha, tu tá mentindo pra ti mesmo se tu come escondido. E eu não comia, eu fazia tudo certinho. Então eu sentia uma frustração e inclusive uma injustiça por aquilo. E o senhor, quando viu a minha bioimpedância, quando Exatamente, que eu ia perguntou... salientar. A nossa consulta sempre começa com uma bioimpedância, porque a gente tem que ter a fotografia da pessoa. E a bioimpedância é a melhor fotografia, para ver como é que é. E principalmente uma coisa que eu te disse e tu ficou espantada, que tu queimava 1.100 calorias. 1.100 calorias é muito pouco. E parabéns, continua comendo e com as 1.100 Doutor, explica pra gente um pouquinho o que é a bioimpedância e por que ela é importante nessa primeira consulta. Não é qualquer bioimpedância, né? A bioimpedância tetrapolar segmentar. Ela é um eletrocardiograma do corpo. Na verdade, são 8 canais de eletricidade de baixa impedância que entram, e eles transitam pelo corpo, eles entram pelas mãos, pelos pés, 2 em cada pé, 2 em cada mão. E essa passagem elétrica, ela emite sinais diferentes e avalia a consistência do corpo. Ela vê massa magra, massa de gordura, ela vê musculatura, ela vê a gordura corporal, ela vê o percentual, ela vê a taxa metabólica basal. E hoje as nossas bioimpedâncias modernas veem gordura visceral. Que aí é outro dado que é o nosso grande alvo. O nosso grande alvo é a gordura visceral. Sim, que é a prejudicial. Ela onde é a gordura ruim. Sim. Muitos pacientes se surpreendem quando eles têm a gordura visceral com o número ideal é 100, abaixo de 100, e está sobrando ainda gordura no corpo. Aí eu digo, não, mas tu está bem, tu não precisa fazer mais nada. Tu tem a gordura ruim controlada. A sobra que tu tem é periférica. Sim. Principalmente mulher e homem jovem, onde tem o fator gonadal, o fator de fertilidade, o fator de libido, se a gordura periférica é excelente. Ela que metaboliza todos esses hormônios. Então, perder gordura periférica em excesso é ruim. A gente vê grandes atletas aí, enfim, com 5% de gordura no corpo, musculosas e tal. A primeira pergunta que eu faço quando se apresenta uma pessoa assim, diz, olha, tu está menstruando? Não está. Sim. Como é que está a tua libido? Tem que ser franco com a pessoa, porque Sim. é uma consulta de saúde. Tu tem libido? Não, minha libido já foi embora. Estou tendo que tomar estimulante e tal. Então, fisiologicamente, gordura periférica é um tecido bom. Então, é bom ter. E ter uma sobrinha, porque o dia que a pessoa tem uma infecção, uma pneumonia, ela vai perder. Sempre a gente perde a infecção. É um estado catabólico. A pessoa entra em catabolismo. E se ela não tem gordura de reserva, ela perde gordura e aí ela fica com deficiência, inclusive imunológica. Então, ter um pouco de gordura não é ruim. Sim. Ter gordura visceral é ruim. Depende é diferente. de qual é a gordura. Então, a obesidade visceral é o grande alvo do tratamento hoje em dia. Mas na bioimpedância, o que eu acho fundamental, e foi o que ele me explicou na época, porque 10 anos atrás não é como é hoje. Sim. Não. Era diferente, a nossa informação, inclusive, era diferente, as dietas de nutricionista eram diferentes, Sim. tudo teve uma evolução em 10 anos. Então, naquela época, ele me perguntou, por exemplo, se eu fui um bebê gordinho, um bebê magrinho. Eu expliquei que eu fui um bebê que nasceu baixo peso e fui muito magrinha, muito pequenininha, até os 7 anos de idade, mais ou menos, que depois foi quando eu comecei a engordar. Inclusive, as pessoas me davam comida e me deixavam comer o que eu quisesse, porque eu tinha dificuldade de ganhar peso. E aí, o Dr. Motim foi me explicando sobre o meu metabolismo basal ser baixo, que era 1.100 calorias por dia, e as dietas de nutricionista eram em torno de 1.500, 1.800, 2.000. Então, era por isso que eu chegava no... Inicialmente, eu até emagrecia, porque provavelmente pela ansiedade, pela frustração, mudava eu hábito, comia né? Dieta restritiva, mais. provavelmente. Então, quando eu mudava a dieta, eu emagrecia um pouco, mas chegava num ponto que, mesmo seguindo, eu não emagrecia mais. Por quê? Porque eu estava ingerindo 1.500, 1.800 e meu metabolismo basal era 1.100. Que é o quanto tu precisaria para só Pra manter. viver. Sim. Então,
ele acolheu essa sensação que eu tinha de que, assim, não adianta. E ele me explicou, realmente não adianta. Sim. Na época, o senhor me disse que se eu quisesse emagrecer os 40 quilos que eu precisava, eu teria que fazer uma dieta de 800, 850 calorias por dia. Que não é o E eu objetivo. confesso que depois dessa primeira consulta, eu tentei. Eu voltei para nutricionista Vou fazer. porque eu queria me escapar da bariátrica. Eu tinha medo. E eu tentei fazer uma dieta de 800, 850 calorias, só que é uma dieta extremamente difícil de ser mantida para a vida. Sim. Porque ela é muito restritiva. A gente não recomenda dieta restritiva mais. É restritiva e é difícil, porque, assim, um dia no final de semana que tu faça um dia do lixo, tu Já. perde tudo. Então, era uma coisa que teria que ser muito regrada para perder todo o peso que eu precisava perder. E aí, quando tu vê que alguém que entende, que sabe de fisiologia, ele me deu uma aula de fisiologia nesse dia, como eu não tive na faculdade. Entende e te explica que isso está acontecendo por um motivo e que tem como mudar, é uma sensação muito boa, assim, de alívio. Conhecimento sempre traz segurança e traz a crença de que pode ser feito aquilo. Então, hoje, se pensar como é que deve ser feita a medicina, e aí não é a cirurgia, não é dermato, não é nada. A medicina, de modo geral, tem que ser medicina informada. Então, o paciente tem que ser parceiro no tratamento. A partir de tu entender como é que tu funcionava, que foi o que eu te ajudei a entender, a partir desse entendimento, tu é parceiro no tratamento. Tu é parceira na mudança, porque tu sabe como é que tem que ser feito. Então, lidar com conhecimento e ser explícito para os pacientes naquilo que é a meta, o objetivo e como é que a gente chega nisso e ter certeza do que está se fazendo, né? Porque não adianta a gente dizer que tem que ser assim porque eu estou te dizendo que tenha que ser Sim. feito desse jeito. Isso a gente está tratando a pessoa como se fosse uma pessoa ignorante. A pessoa, por menos intelecto que tem, ela tem compreensão. E tem informação hoje em tem dia, informação. Hoje em dia a gente olha o celular, sabe Exato. tudo, né? Você senta na tua frente com informação. E fez muita diferença para mim também quando ele me falou do que poderia vir depois, do dumping, da hipoglicemia reativa, quando ele me orientou sobre todas as coisas que eu poderia enfrentar depois, mas ele me disse, tu vai seguir o acompanhamento e nós vamos te auxiliar no que for necessário. Eu tinha muito medo das complicações por ter visto muito na faculdade isso, e aí eu senti essa segurança. E uma outra coisa que eu acho que fez muita diferença para mim é que ele me fez entender que a bariátrica é uma ferramenta. E aí o senhor pode falar aquela sua frase que eu adoro. A gente bota a ferramenta, mas quem faz a mudança é o paciente. Isso é muito importante, inclusive hoje em dia que a gente tem agora as novas medicações para obesidade, que as pessoas estão usando aquilo como... Também é outra coisa que nem a cirurgia deve ser vulgarizada, Exato. porque hoje em dia está muito vulgarizada. Exato. Vai lá, faz uma bariátrica. Exato. Consulta, tem alguns exames, a semana seguinte está operado. Isso é vulgarizar um processo de tratamento sério. Exato. Não é assim que se faz. O tratamento clínico, que o fundamental hoje é a caneta, é o análogo de GLP-1, e tem os GIPs, tem as canetas que já estão misturando os hormônios, que são incretinas, são hormônios do tubo digestivo. Esses tratamentos também são coisas importantes. Também tem efeitos colaterais, também pode ter problemas sérios. Então, tem que encarar o tratamento com seriedade e entender que a ferramenta canetinha, a ferramenta remédio, a ferramenta cirúrgica é ferramenta e ela não funciona sozinha. Se o paciente não faz o papel dele no tratamento, a ferramenta não vai funcionar. Tem um paciente agora que eu recebi anteontem, que veio de fora, foi feito um tratamento por um colega que só botou um balão nela, um balão intragástrico, que é uma outra ferramenta. Que é que fica aí... Aquele que entra no estômago e incha e fica lá dentro com aquela bola lá, ocupando espaço. Ela vomitou uma semana inteira. Meu Deus. Era uma diabetes tipo LADA, foi parar no hospital, com cetoacidose, quase morreu. Ninguém acompanhou ela. Ela por sorte, baixou num lugar que as pessoas tinham conhecimento e conseguiram contornar a situação. Mas não avisaram que ia ter essa parte de vômito, não avisaram que tinha que fazer mudança de hábito. Ela continuou comendo prato de massa, um monte de arroz. Quer dizer, não mudou o hábito, né? Então, se a pessoa não tem o conceito do tratamento, ou se o
profissional Não orienta. é um mau profissional porque não orienta, bom, não vai dar certo. Então, ferramenta é ferramenta, tratamento é tratamento. O tratamento, a ferramenta está dentro dele. O tratamento como um todo, ele é todo um conjunto de coisas. Não é à toa que nós temos mais de 6.000 pessoas tratadas e temos 34 pessoas trabalhando, né? Eu não preciso ter uma clínica de 34 pessoas. Sim, se fosse tão mais fácil. uma nutricionista, mais uma psicóloga e mais uma endocrinologista, chega, né? Sim. Mas se eu tiver que cuidar de 200, 300, 500 pessoas, eu não faço isso sozinho. Então, é equipe. Para ter... A primeira coisa que eu digo quando uma pessoa se candidata, né? Eu digo, vai saber quem tem equipe. Quem tiver equipe, quantas pessoas são operadas naquela equipe? Não sei quantas, tá? Mas quantas pessoas estão cuidando? Se tem pessoas para cuidar aquele patrimônio que foi as pessoas que são operadas. Hoje é um patrimônio que a gente tem, que está lá, são 6.000 pessoas para cuidar. São 6.000 vidas. 6.000 vidas, que 6.000 são pessoas. modificadas, que são modificadas no sentido que sofrem um procedimento, passam por um procedimento que muda a vida. Sim. Então, não é 6.000, não é apenas um número, são 6.000 vidas que vão ter não uma são vida 6.000 diferente. cirurgias. Que não são, exato, não são 6.000 cirurgias, são 6.000 vidas que precisam de cuidado e acompanhamento. Isso é uma premissa que toda pessoa que pensar em ter algum tratamento tem que saber se vai ter cuidado. Tem que procurar. Hoje a gente acha no Google, a gente acha Sim. em qualquer lugar para saber como é que é o cirurgião, como é que é a equipe, quem são os que cuidam, quantas pessoas estão ali cuidando, enfim. E, doutor, existe algum processo, assim, que o senhor faz com o paciente, até uma pré-seleção dos pacientes, para entender se aquele paciente está pronto e entendeu que vai ser uma ferramenta? Tem um processo, ele é regrado, ele é estruturado, ele não é um processo que sai da cabeça da gente naquele momento. Esse processo, ele amadureceu em 26 anos. A primeira vez que eu pensei em fazer cirurgia bariátrica, no Brasil, era muito incipiente, não estava recém começando aqui. Aí eu fui aos Estados Unidos em 1988, saber como é que era lá. E, por incrível que pareça, não gostei do que eu vi. Eu vi gente ser operada, mal cuidada, e aí eu disse, poxa, mas isso não é assim. Eu tirava a vesícula das pessoas, cuidava 30 dias, as pessoas iam viver a sua vida e não precisava ver mais. Agora, eu sabia o que acontecia dentro da pessoa, sabia o que era a tal cirurgia bariátrica. E no aspecto do que eu conheci naquela época, eu voltei para o Brasil achando que eu não ia fazer. Aí, em 99, o doutor Repeto, saudoso doutor Repeto, que foi um dos fundadores do COM, que é o COM-PUC-RS, Centro de Obesidade e Doença Metabólica do Hospital São Lucas da PUC, que é o nosso centro, ele me trouxe informações de um congresso que ele tinha ido e folders de um cirurgião, doutor Malfobe, que era um cirurgião excepcional americano, e ele trouxe folders para mim ler, coisa que ele tinha publicado, como é que ele fazia, um protocolo de acompanhamento. Eu disse, mas isso eu gostei. Agora dá para fazer. Aí eu pensei, vamos fazer. Show. A minha esposa, a doutora Mira, tu conhece ela? Claro. Ela, quando eu disse para ela que nós íamos começar a operar a bariátrica e criar um centro de cirurgia bariátrica, que eram 6 pessoas na época, né? Aí ela olhou para mim e disse, tu não vai fazer isso. Eu tinha 20 anos, era 20 anos professor, estava na academia, estava na graduação, dava aula, enfim, tinha um conceito, né? Ela disse, tu não vai fazer isso. Isso é picaretagem. Isso é uma coisa que não se faz. Eu olhei para ela e disse, olha, eu tomei cuidado. Eu fui aos Estados Unidos, eu conheci os grupos brasileiros, conheci os grupos americanos. Fui a segunda vez, que aí eu vi como é que funcionavam os grupos que funcionavam certo. Trouxe um protocolo de funcionamento, eu copiei, as primeiras coisas que nós organizamos foram cópias. E eu acho que dá para fazer, eu acho que a gente vai mudar as pessoas. Ano seguinte, nós começamos em 2000, em 2002, nós fizemos um mini congresso, nós tínhamos algumas pessoas operadas e convidamos gente para falar, veio gente de São Paulo, que foi o meu tutor, que a gente na época tinha que ter um tutor para começar a operar. Sim. As primeiras 50 cirurgias eram tutoradas, era uma coisa séria, isso eu também gostei, disse, eu não vou começar a ir ao Léo, né? E aí ela não queria nem que a gente fizesse isso. Eu convidei ela para ser tesoureira do mini congresso.
ela ficava recebendo as pessoas, preenchendo as fichas, tinha uma inscrição, ela recebia inscrição, e nós tínhamos convidado 53 pacientes, e foram 20, da metade foi. E aí ela começou a ver as pessoas chegarem e contarem coisas, e dizerem como é que tinha a vida delas mudado. Eu fico emocionado quando me lembro disso, porque eu me lembro das pessoas. Elas, o que elas diziam? Que a vida era uma maravilha, que elas tinham mudado de vida, que é tipo Stephanie. Né? Isso, cirurgia bariátrica não é uma operação, cirurgia bariátrica é mudança de vida. E é uma mudança para melhor. Hoje nós temos uma taxa de sucesso de 94%. Nossa! E para te avisar sobre risco é só 0,1%. Na época tu viu coisa feia. Então, só se assustou. Mas isso faz muita diferença, assim. E a pergunta da Bruna sobre se tem critérios, eu sou prova de que eles têm, muito estruturados, inclusive. Porque a gente passa pela fisioterapeuta, responsável por toda a parte de orientação de atividades físicas e atividades logo pós a cirurgia, passa pelo endócrino, passa pela nutricionista, passa pelo pneumologista, pela psicóloga e psiquiatra também. Então, é multidisciplinar, e eu já presenciei na sala de espera lá do COM, quando eu estava indo para os meus retornos, que no início são muito mais frequentes, mães e pacientes saindo indignados porque o Dr. Motim se negou a fazer a cirurgia. E aí eu lembro... Mais de uma vez. Mais de uma vez. Ele nega mesmo, porque o paciente tem que estar... Dizer não aos pacientes é uma coisa muito difícil. Eu passo isso no meu consultório. Dizer não é muito difícil, mas muitas vezes é um ato de amor. Claro. Porque nem tudo que o paciente quer, ele está preparado para fazer. O mais fácil é dizer sim. O mais fácil é dizer sim, operar, vai embora e é isso. E eu já vi, aí eu lembro que uma vez eu perguntei para a mãe da menina, que tinha 20 e poucos anos, e o Motim se negou a operar, por que ele tinha negado? E aí ela disse, porque a fulaninha, ela não come legumes, ela não gosta de carne, ela é vegetariana, então, basicamente, a alimentação dela devia ser carboidrato. O Motim sabe que uma pessoa dessa vai desnutrir, vai perder massa magra e, às vezes, ser uma falsa magra, vai ser uma paciente que complica, que vai ter problemas sérios de saúde no futuro. Então, o que ele aconselhou para ela? Que ela fizesse primeiro uma adequação alimentar, uma mudança de estilo de vida, de rotina, e que, se ela fizesse essa mudança, ela poderia voltar e ser operada. Então, olhem o quanto é importante tu ser avaliado por uma pessoa séria. Porque, com certeza, ela saiu de lá, foi em outro e fez a cirurgia. Mas essa paciente é uma paciente que, muitas vezes, a gente recebe hoje no consultório, porque, por eu ter trabalhado 3 anos, isso eu não contei, né? Mas eu trabalhei por 3 anos no COM como dermatologista da equipe, a convite do Dr. Motim. Então, eu trabalhei muito com pós-bariátricos e até hoje me procuram muitos pós-bariátricos. E, às vezes, eu peço exames para as pacientes que abandonam, não são só do COM, claro, de outras também, porque alguns colegas acabam recomendando, e as pacientes estão desnutridas. Elas vêm por queixa de cabelo e colocam a culpa na bariátrica. Mas a culpa não é apenas da cirurgia. Como que eu fiz 10 anos atrás e estou aqui, bem cabeluda? De cabelo, principalmente em mulher jovem, que a média das pessoas que vêm se operar conosco é em torno de 37 anos, 40, e 80% são mulheres. Então, a média delas se preocupa com isso. Sim. E todas perdem. Isso não é lenda, perde. Só que a curva de perda, ela é muito normal, é muito conhecida, muito repetida. Então, ela é idêntica para todos, variando 10%, 20% para cada um só. Então, do primeiro mês até o 6º mês, tu perde 60% de excesso de peso. Do 6º mês até o 12º, que é outros 6 meses, tu perde só 20%. Então, a grande perda nos primeiros 6 meses. Nesse período do 3º ao 6º, existe uma queda de cabelo, porque não se consegue fazer o aporte nutricional suficiente. Sim. Nem com reposição, com nada. Então, existe. Depois do 6º, normaliza e todo mundo ganha o seu cabelo e ninguém ficou careca em 6 mil casos, 26 anos. Mas há as pacientes que chegam no consultório... É outra coisa. Com muito pouco cabelo, muito pouco cabelo,
E elas colocam a culpa na bariátrica. Mas, na verdade, a culpa é porque abandonaram o segmento. Então, muitas abandonaram, não fazem exames há muito tempo. Não fazem suplementação. Não fazem suplementação, abandonam a suplementação ou são mal conduzidas. Sim. Então, por equipes que não conduzem a suplementação adequada. Cuida, né? Então, o medo de ficar sem cabelo é um medo real. A queda vai existir, como o Motim falou. E eu passei por essa queda de cabelo e ela é desesperadora porque cai muito. A gente pensa em algum momento. Mas é temporário. Toda a bariátrica pensou, vou ficar careca. Mas não fica careca, perde uma quantidade significativa, mas esse cabelo volta quando a pessoa é bem suplementado. E pacientes com muitos anos pós-bariátrico que não fazem segmento e suplementação adequada, aí sim vai ter problema capilar e outros, porque tem pacientes que chegam no consultório desnutridas. Isso é uma questão bem interessante, porque acredito eu que a maior preocupação do paciente bariátrico é o reganho de peso. Só que o que pode acontecer depois que as pessoas não se ligam, que é, acho que, tão perigoso, inclusive mais perigoso que o reganho de peso, é a desnutrição. Mas o reganho de peso pode acontecer numa pessoa desnutrida. Porque uma pessoa que não é porque é gordinho que não tá subnutrido. A gente sabe disso. Tu pode pegar pessoas obesas, que se tu fizer exames, elas estão com deficiência de B12, com deficiência de ferritina, de ferro. Muitas têm ferritina elevada porque o fígado está inflamado, mas não porque tem, de fato, um suporte de ferro que faça bem. Então, elas estão com vitamina D baixíssima, fora outras. A gente fala das essenciais aqui. Então, estar reganho de peso não quer dizer que não esteja desnutrido. Sim. Pode estar reganhando e E desnutrido. desnutrido. Pior Porque é tá comendo a gente chama muito. isso de desnutrição proteico-calórica, Sim, Isso. que é a pior, né? sim. Que a pessoa não come a proteína na dose certa, que tem que comer. Hoje, 1,5 gramas por quilograma de peso ideal é a dose que todos nós temos que comer para ter um corpo saudável. Como todo mundo sabe, na nossa área, nós temos que saber que morrem células e nascem células todos os dias, milhares. E a matéria-prima da célula nova é proteína. Sim. 90% é proteína. Então, se tu não comer a proteína na quantidade suficiente, tu desnutre. Desnutre de verdade, operado ou não operado. Sim, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O operado, isso muito mais ainda, e principalmente no primeiro ano, que onde tem catabolismo, é consumido 80% do excesso de peso da pessoa. Na verdade, o paciente come o próprio corpo, né? Sim. Que a gente faz uma proposta, a gente ajusta isso para haver aquela queda. A cirurgia é ferramenta para isso, mas a cirurgia não faz isso. Quem faz é a nutrição. A nutrição que é o carro-chefe desse negócio. E a suplementação consequente à própria desnutrição que surge, que é a cirurgia bariátrica, é acompanhada num estado de desnutrição É uma desnutrição controlada. Controlada. Isso está desde o primeiro momento. O paciente tem que ter consciência e ter consciência que isso vai acontecer e que ele tem que cuidar e ser cuidado. Sim. Tu falou no protocolo. Que protocolo é? Nós temos um protocolo estruturado que começa com o cirurgião ou alguém da equipe que faz o que a gente chama consulta de triagem, que é o que eu fiz com a Stephanie. Foi 1 hora de conversa para entender a pessoa, entender quais são os problemas que estão acompanhando aquela pessoa, entender o quanto de emoção, o quanto emocionalmente ela está pronta para fazer mudança. Então, uma pergunta que eu faço para todos: tu te sente emocionalmente pronto para mudar? Mudar é uma das coisas mais difíceis que o ser humano encara. A gente vive dentro de um modo de viver que cada um tem o seu. Sim. Com as suas estruturas, com os seus pensamentos, com os seus conceitos. Aí chega um sujeito e diz assim: olha, tu tem que mudar, tu tem que fazer isso, aquilo outro, diferente do que tu faz. E aí, como é que fica? E mudar completamente. Mudar completamente. A mudança Precisa mudar completamente. Exatamente. Não é uma mudança pequena. Como é que é a mudança emocional, assim? Como é que foi pra ti, Stephanie, essa virada de chave, entender que, não, eu preciso mudar. Eu vou ter que mudar e foi ao longo prazo ou foi assim, no momento que tu fez a cirurgia, bom, mudei? Não, foi até antes da cirurgia. Quando eu fiz essa última tentativa com nutricionista e tal, e quando eu decidi fazer a cirurgia, eu decidi que eu ia me expor a um risco, que eu ia fazer uma cirurgia que tira um pedaço de mim, que muda o meu intestino, que muda o meu corpo, que depois muda, né? A gente estava falando antes até, muda a função, muda a questão hormonal, muda
o tato não, o Olfato. olfato, o paladar, muda a Calor. sensação térmica, né? A gente fica mais friorento depois. Então, eu ia passar por isso, mas aí foi um combinado comigo mesmo, assim. Acho que foi o primeiro grande combinado comigo mesma, que eu faria a cirurgia. Mas eu não ia cair naqueles muitos pacientes que voltam a reengordar, que voltam aos velhos hábitos, que seria o primeiro degrau de uma série de mudanças que eu faria. E eu sou muito feliz, eu até me emociono em falar que eu fiz. Eu tive força e até hoje eu Isso faço que eu digo combinados que comigo mesma. a grande vitoriosa é tu. O paciente é o grande vitorioso, porque ele consegue fazer as mudanças. Mas Nós também ajudamos. porque o senhor me fez entender que era uma ferramenta e como toda ferramenta, nós podemos fazer bom uso da ferramenta Ou mal. Sim. ou mau uso, né? Então, é aquilo que a gente estava até falando hoje, né? Eu ia até Tu trazer. pega, a gente fez um vídeo sobre isso. Tu pega uma Ferrari e tu coloca na mão de um mau motorista? Dá um poste. Primeira. Primeiro poste tá lá. Ou então, eu tenho um carro agora que ele estragou. É um carro maravilhoso, mas teve uma coisa que estragou nele. Aí eu fui no mecânico que é especializado, ele olhou para mim e disse: que gasolina o senhor põe no seu carro? Eu disse: eu boto aditivada. Eu disse: o senhor está errado. Esse seu carro é um carro isso, turbo, não sei o que, não sei o que. O senhor tem que botar a gasolina Pódio, gasolina de mais de 100 octanas, que não tem impureza, senão o seu carro vai estragar de novo. Quer dizer, eu botei a gasolina errada no meu carro. Quem estragou meu carro fui eu. Se tu botar a gasolina errada, fazendo uma analogia com a comida, vai estragar. Então, o preparo psicológico, para mim, foi muito importante. Eu já fazia terapia antes, eu sempre fui fascinada pela parte da psiquiatria, era uma das minhas dúvidas fazer psiquiatria. Então, eu já fazia terapia, mas eu acho que muito eu não encarava de forma tão séria, inclusive a terapia. Sim. Então, eu comecei a fazer negociações comigo mesma. Eu entendi que a comida não poderia mais ser a minha válvula de escape. Porque quem tem problema com comida, quem tem problema com comida no sentido de compulsão alimentar, de comer muito, quando tá triste, come porque tá triste. Quando tá feliz, come porque tá feliz. Quando tem um problema, come por ansiedade, come por angústia. E eu decidi que não seria mais assim. Que eu ia reavaliar isso. E eu faço combinados comigo mesma e combinados que eu faço até hoje, assim. Cada mordida importa. Então, muitas vezes a gente compra um doce lindo, tu dá uma mordida e ele não é gostoso. E o que tu faz? Tu termina de comer. Eu não termino mais. Eu não vou gastar caloria. Eu experimento, se não é bom... Eu não inventei, mas eu gostaria de falar isso. Um amigo meu me disse uma vez, na verdade, uma amiga, disse assim: nosso estômago não é lata de lixo. Isso é outra coisa. Não eu não me faço de lixo mais. Então, aquela coisa, me sobrou um pouquinho no prato, vou comer para não botar fora. Não, eu boto fora. E isso é uma construção que pode parecer, vocês podem até... Mas se fez para minha vida. Quando eu decidi que eu ia fazer as coisas de forma que importasse, que eu não ia... Se não é bom, eu não como. Eu decidi também isso em relacionamentos pessoais, em amizades, em coisas assim. Se eu não me faço mais de lixo, eu faço não combinados... Não que não te agrada. Exato. Tu te valoriza. Exato. Porque... Isso é uma coisa que acontece no pós-operatório. A pessoa muda de vida. Aliás, só para terminar aquela história que eu contei do mini congresso, terminado o congresso com tantos depoimentos de vida melhor, de felicidade, a minha esposa chegou para mim: eu acho que eu vou trabalhar com você. E trabalha não só até permitiu hoje. abrir, mas quis trabalhar. Trabalha até hoje. Mas voltando isso, então, da questão, né? A pessoa que muda, ela tem que mudar para a vida. Sim. Não é uma mudança para uma semana, para um mês ou para um ano. E eu gostaria de tocar num assunto que vocês tocaram já e que está sendo mexido agora, recentemente, a questão das canetas e tudo mais. Sim. Que, na verdade, a caneta é um remédio que é externo e a cirurgia bota o remédio internamente. Sim. Então, é a diferença. A cirurgia fica lá dentro, não tem como parar de usar. E a caneta é assim. Isso é uma questão. Outra questão é o reganho de peso.
Todo mundo brinca e fala isso e entende disso. E aí tem, porque o corpo da gente tem um set point, a pessoa vai voltar a ter o corpo que era antes. Não é verdade. Sinto muito, eu estou contrarindo a opinião de endocrinologistas. Que não é verdade. Eu estou contrariando a opinião de especialistas. Mas o que tem, o conhecimento fisiológico qual é? É que o corpo muda ao longo do tempo. Nós mudamos pouco ou mudamos para ter grande estrutura até os 30 anos. Se chama sarcopenia da idade, é uma curva que está no Google. Qualquer um pode achar sarcopenia da idade. Quando é que começa a sarcopenia da idade? Aos 30 anos. Doutor Motim, explica o que é sarcopenia. É isso aí que eu ia perguntar. Vamos chegar lá. Essa curva sarcopenia da idade significa que a gente ganha estrutura, principalmente músculos, desde criança até a idade madura. Essa musculatura se mantém durante algum tempo e depois dos 30 anos a tendência é perder estrutura muscular. Por isso que depois dos 30 tudo vai... Mais difícil. Mais difícil, exatamente isso. É um set point de mudança corporal. E o que acontece quando começa a baixar essa estrutura? A gente lê e a gente acompanha nas bioimpedâncias, todos os nossos pacientes fazem várias vezes, ele começa a ter queda de taxa metabólica basal. Claro. Então, se ele começa a ter menos estrutura, algumas pessoas com proteína, com musculação e tudo, conseguem manter mais tempo. Mas a maioria tem essa queda. Quando começa a ter a queda, ele queimava 1.800. Está queimando 1.500. E continua comendo 1.800. Então, isso aqui é dito que é o set point. Não é o set point. A pessoa volta porque ela queda. Fisiologicamente, ela perde estrutura. Isso é normal para todo mundo. É aquela história que a gente fala, assim, que quanto mais velha for a pessoa, menos ela tem que comer. Sim. Exatamente. Se não fizer musculação, se não fizer... tiver uma dieta estratégica para manter massa magra. Porque o que queima mais É isso que eu queria calorias. O músculo é o único tecido que faz queima de caloria. Então, o que aumenta a nossa taxa basal é o músculo. A nossa usina de queima. Perfeito. Então, se eu tenho músculo, eu vou ter uma taxa basal maior. Se eu vou diminuir a partir dos 30 anos meu músculo, eu vou diminuir a minha taxa basal. E aí as pessoas tendem a engordar. E é quando as pessoas param de fazer atividade física de força porque, estou ficando mais velho, não posso pegar força. Ou aquela verdade que falam, assim, que eu escuto, mulher depois dos 30 anos ou depois dos 40 ganha 1 quilo por ano e isso não tem como mudar. Tem sim. É a comida que tem que mudar. Tem que diminuir. Se a pessoa não faz atividade física nenhuma, tem que entender que vai ter que comer menos ou fazer atividade física. E aí entra uma das minhas mudanças, por exemplo. Eu não gosto de musculação. Sim. Eu não gosto. Mas eu faço religiosamente 3 vezes na semana. Às vezes não consigo fazer 3, faço 2, mas eu dou o meu melhor porque eu entendo a necessidade de ter massa... estrutura. E é força, né? Porque por muito tempo se falou... Não é aeróbico. O aeróbico entra caminhada como meia hobby. horinha. Não se existe mais isso. A questão do tipo de atividade física é outra questão importante, principalmente no pós-operatório dos pacientes bariátricos, de todo mundo. Como é que a gente faz atividade física fisiologicamente adequada aos parâmetros que hoje são os parâmetros que orientam grandes esportistas, que orientam o esporte de modo geral. Fisiologia do esporte. Como é que é o pensamento da fisiologia do esporte e da nutrição esportiva? Tu vai queimar numa atividade física 400 calorias. Tá bom. O que tu vai botar no teu corpo para queimar essas 400 calorias? Tem que pôr na hora anterior 400 calorias. Tem que pôr a glicose circulante para tu queimar. Se tu não tem a glicose circulante e não vai queimar o que tu botou no teu corpo pela alimentação, o que vai acontecer? O corpo vai buscar energia de algum lugar. Aí todo mundo pensa, vai buscar na gordura, vai emagrecer. Não é bem assim. A primeira energia que ele busca é no glicogênio da fibra muscular. Ele quebra músculo. Então, a gente perde músculo fazendo atividade física sem proteção adequada com a alimentação. É comer carboidrato, é comer até um doce. Um paciente meu gosta muito de doce. E eu não tenho como controlar doce. Tem que comer. Tá bom. Come antes da atividade física. Aí tu vai gastar. Então, a gente come energia para usar aquela energia. E depois proteína de resgate. Isso é sagrado. Atividade física adequada tem que ser feita assim. Senão, perde músculo. Dou N exemplos. E não adianta, daí não vai adiantar nada. Vai continuar com a mesma musculatura, até menos, né, inclusive. Até menos. E aí baixa,
Eu tenho uma paciente que é um exemplo. Ela decidiu fazer zumba. Eu não sabia como é que era zumba, né? Aí eu fui ver no Google o que era zumba. Aí estava lá, cada hora de zumba, que é uma dança, né? Intensa, cada hora de zumba tem 520 calorias. Aí ela comeu uma banana. Nossa. Ela veio depois de 6 meses com 2 quilos a menos de músculo. E disse, como que eu estou fazendo atividade física? Como é que eu perdi músculo? E aí me explicou como é que ela fazia. Eu disse, olha, tu tinha que comer 500 calorias, tu come 120. E para começar que a zumba é um exercício aeróbio. Ela não vai fazer... fazer hipertrofia com uma zumba. Mas pode consumir músculo. Claro, Porque ele sim. tá falando aqui Toda a vida. Atividade física, seja caminhada, bicicleta, vai se consumir. não tiver uma orientação do que comer antes, depois, de estratégias, a pessoa acha que está se fazendo um bem e às vezes ela está se prejudicando. E pensando no contexto da bariátrica, o paciente pós-bariátrico, ele tem mais risco de desnutrir, consumir o músculo se não fizer essa estratégia? Aí entram coisas que eu toquei no começo, vou tocar de novo. A perda de peso, a pessoa vai consumir. Ela está com excesso de 40 quilos de gordura. Ela vai consumir isso. O consumo se dá fazendo déficit calórico. Sim. Se eu queimo 1.500, eu tenho que comer 1.400. Eu não vou fazer, vou queimar, comer 1.000. Não, tu vai comer um pouco próximo do teu set de queima calórica. E o que acontece? A pessoa vai perdendo. Isso é natural. Só que todo o consumo, como uma infecção, uma pneumonia, o próprio emagrecimento, sem bariátrica ou com bariátrica, é igual para tudo, né? Ele vai levar junto uma quantidade de músculo. Existe esse ajuste. Até tem uma aula muito boa do Dr. Halper, que é um paulista, um endocrinologista paulista aqui, ele falando de canetas e de emagrecimento da caneta, falando sobre isso. Que vai haver uma perda significativa de gordura, mas vai haver perda de músculo junto. Porque não tem como consumir só gordura. Como é que a gente faz para proteger isso e minimizar a perda? Que a perda prevista é em torno de 10%. É botar muita proteína nessa pessoa. Sim. Que aí tu tem um aporte proteico, tá, suficiente para proteger a musculatura, aí tu perde minimamente. Aí perde 5%, e tem pessoas que não perdem nada. Perfeito. No emagrecimento, mas tem que ter o aporte proteico adequado. Mas tem uma dificuldade, muitos bariátricos, de conseguir ingerir proteína. Principalmente nas técnicas antigas de cirurgia, onde se usava o anel. Então, tem pacientes que, quando tem o anel anel de contenção. Contenção, eles têm mais dificuldade em entala mais, é mais difícil. E tem pacientes bariátricos também que não gostam da carne, da proteína. E aí é um risco. Esses pacientes têm mais chance de desnutrir, têm mais chance de perder mais massa magra, porque uma alimentação baseada em carboidrato não é uma alimentação que colabore para a formação e manutenção muscular. Tem que ter a proteína. Sim. Então, por exemplo, eu levo isso para a minha vida, tá? Até hoje, eu me sirvo e aí eu como primeiro a carne. Depois que eu comi a porção de carne que eu acho que eu preciso, naquela refeição, aí eu vou para legumes e saladas e, por último, o carboidrato. Tu está descrevendo o prato bariátrico. É uma regra que eu aprendi com a equipe, foi o que me orientaram, mas já se passaram 10 anos e eu ajo da mesma forma. É um ensinamento que eu sigo. Então, primeiro a carne, por quê? Porque o meu estômago é menor. Sim. Se eu não conseguir chegar no carboidrato naquela refeição, não faz diferença, porque carboidrato só enche barriga. Não tem no arroz, na massa, na batata, tem muito pouco nutriente. Então, hoje eu tenho uma visão de comer para me nutrir. E o que me nutre é a proteína, principalmente, e os legumes, as saladas, né? A fruta também, mas eu cuido bastante de fruta. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que come, eu como por gostar,
mas não faz parte do meu dia a dia tantas frutas, porque tem muita frutose, então tem muita caloria. Acaba que é difícil... É a irmã gêmea da glicose. É difícil para eu me manter comendo muita fruta no dia a dia. Quem tem uma queima calórica muito baixa, tem que ter ajuste calórico muito preciso. Exato. E a fruta vai ser... Uma coisa que eu queria entrar com vocês... Mas é diferente, só um minuto. Não, claro. É diferente fruta, por exemplo, comer 100 gramas de moranguinho e 100 gramas de abacate. Com certeza. Sim. Tu tem que ver a fruta que tu come. Sim. Um assunto que eu queria entrar com vocês, que eu acho que é bem importante, que o senhor estava comentando, a gente não aprofundou muito, porque tem se falado muito pelo advento das canetas, né? Acho que isso é um assunto muito em alta, mas a cirurgia bariátrica, como a gente vem falando, ela também pode causar, né? E por um período é esperado, mas não a longo prazo, que é a sarcopenia. Né? Até tem gente falando que daqui a pouco a gente vai ter uma pandemia de pandemia, né? Entre aspas, de sarcopenia, porque as pessoas estão emagrecendo a rodo sem cuidar, né? Isso que a aula desse professor Halpern falou, eu tenho até gravado, a aula dele é muito boa, que qualquer perda de peso leva músculo junto. Tu pode minimizar o processo. E eu tenho pessoas que não perderam músculo, mas tu tem que setar a proteína, baseada no peso ideal ou no peso da pessoa, se a pessoa já tem um peso equilibrado, em 1,5 gramas a 2 gramas por quilo de peso ideal. Sim. Então, uma pessoa com peso ideal de 60, ela tem que comer 90 gramas. A sarcopenia, então, ela vai ser a perda do músculo. A perda do músculo. Isso é sarcopenia. Perfeito. Mas a sarcopenia é um nome feio, porque a sarcopenia é doença. Sim. A gente considera a perda sarcopênica só a partir de 20%. Sim. A perda dentro de 10% a 5% não é sarcopênica. Ela é uma perda É uma perda esperada. Eu perdi 40 quilos com a bariátrica e foram, acho que 3 e alguma coisa, quase 4 de massa magra. Foi ótimo, né? Foi 10%. Foi ótimo. E a tua, tu contou... Mas esse músculo que eu perdi não me fazia falta. Sim. Porque como o senhor me explicou uma vez, façam a conta que eu carregava 40 quilos a mais Quase em cima de mim. Esse serzinho pequenininho. Então, vocês acham que para subir uma escada, para fazer as minhas atividades, eu forçava mais o meu músculo? Sim. Porque eu tinha um peso excedente. Claro. Então, é óbvio, Então, quando eu fui perdendo gordura, eu perdi um pouco também de músculo, mas não de uma forma ruim, porque eu continuei em níveis muito bons e me mantenho. Tem um exemplo muito bom para entender isso e para as pessoas entenderem. Por exemplo, uma pessoa que tem 30 quilos de músculo e tem 40 quilos de gordura, excesso. Tá? Aí ela tem 110 quilos de peso. Aí tem osso, tem tudo mais. Então, 110 quilos de peso, ela tinha 30 quilos para carregar aqueles 110. Vou botar 120 para facilitar. Aí divide 120 por 30, ela carrega com cada quilo de músculo 4 quilos de peso. Aí a pessoa perde 3 quilos, fica com 27. E perde os 40 de gordura. Aí ela vai para 80. Aí ela pega os 2,8 ou 2,7, perdeu 3, né, e pega os 80 e divide os 80 pelo 2,7. A carga fica 1 ou 2 quilos por quilo de músculo. Então, ela tem muito menos carga, e mais embora músculo. Proporcionalmente menos músculo, ela tem muito mais força. E claro. aí a gente chama torque. O torque melhora muito. O percentual dela vai... Subir uma escada é barbada. Então, é normal perder um pouco de massa magra quando tu tem um emagrecimento grande. Mas, para manter após os 30, sendo bariátrico ou não, tu vai ter que fazer atividade física para manutenção. Para não ter a curva de perda de peso aquela depois dos 30. E uma das principais causas de fratura na velhice, né, quando a pessoa é mais velha, uma das principais de perda de funcionalidade, do idoso ficar dependente, não ser independente na idade idosa, é falta de músculo. Então, as pessoas caem, elas não têm amortecimento, elas não têm massa muscular, elas fraturam. Quando há qualquer fratura ou qualquer doença articular, elas não conseguem, elas não têm força, principalmente nos braços, para se levantar, para se vestir. Então, a qualidade de vida na velhice vai depender da nossa constituição muscular. Então, hoje, eu faço, como eu falei, eu não gosto, mas eu faço, porque eu entendo
que eu quero ter qualidade de vida e que eu quero seguir podendo comer um pouquinho, porque se o meu metabolismo basal for baixo e eu permitir que ele fique ainda mais baixo, ou eu vou voltar a engordar com a idade, o que eu não quero, não é uma opção para mim, ou eu vou ser uma pessoa que vai ter dificuldade, vai ter uma qualidade de vida ruim, o que eu também não quero. Sim. Então, a única forma de prevenir essas situações é fazendo musculação. Então, eu faço musculação, porque depois uma das mudanças psicológicas que eu tive nós somos adultos. Quem faz só o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Essa pessoa que eu neguei que tu falou, exatamente foi o que foi dito. O comportamento da pessoa, a proposta foi mudar de hábito. A mãe disse, não, mas ela não vai, e ela disse também. O que eu disse? Bom, tu tá agindo como criança. Quando tu come o que tu quer, adulto... que tu gosta. Não, para um pouquinho. Não é comer o que tu gosta, tu tem que comer o que precisa. Para essa ação de comer o que precisa, que é o principal no pós-operatório, a pessoa tem que ter um comportamento adulto. Isso, na avaliação psicológica que a gente faz, a gente vê. Vê se a pessoa tem um comportamento emocionalmente maduro. Sim. Se ela é capaz de mudança. Sim. Se a pessoa não tem, é um problema ali que nós temos que resolver. Claro. Agora eu quero entrar num assunto um pouco polêmico. Não é polêmico, mas eu quero entender uma explicação, porque hoje em dia a gente tem até uma nova medicação que é o Retraturtida, que está entrando, que diz que vai se igualar às taxas de perda de peso da cirurgia bariátrica. Igualar taxa significa igualar, por exemplo, pode uma substituir a outra, ou o que a cirurgia bariátrica faz metabolicamente, fisiologicamente falando aqui? Essa que tu falou é uma mistura de 3 elementos. Não é só a liraglutida, não é só o análogo, ele tem GIP, ele tem mais uma componente. Bom, o análogo ou parecido com a cirurgia é que ela promete 40% de perda de peso, que é alto. A cirurgia a gente bota em excesso, vai dar 80%. A cirurgia é isso aí também. Então, é muito parecido o resultado. Só que esse resultado, e aí eu vou lembrar de vários endocrinologistas famosos que eu conheço e alguns que já morreram, quando a gente diz isso de um medicamento que vem com o selo do laboratório, isso é in vitro, ou seja, em pesquisa. Pacientes controlados. Uma coisa é o medicamento em pesquisa, outra coisa é o medicamento em vida real. Sim, claro. Quando a gente bota a vida real, aí estão prometendo gastou-se no Brasil 9 bilhões em canetinhas esse ano. E estão prometendo até 2030 que vai se gastar 50 bilhões em canetinhas. Meu Deus. É a perspectiva. Os laboratórios estão felizes. Sim. Vão ganhar muito dinheiro. Mas essa vida real depende de algumas coisas. Todo medicamento que tu tem que te aplicar ou tem que usar, ele tem um índice de falha que a gente chama paciente dependente. Claro. Ele é paciente dependente. O uso contínuo de um medicamento, ele tem uma taxa de falha alta. Por quê? Porque a pessoa não usa sempre. Sim. Ou outra coisa que está se apresentando agora, e eu estou botando números nisso, né? É caro. Sim. Não é todo mundo que tem 3 a 4 mil reais por mês para poder investir. Para seguir a vida toda tratando, né? Porque isso é um tratamento contínuo. É que as pessoas não entendem isso, né? É um tratamento contínuo. É. Não é assim, semana que vem é carnaval, vou usar o Mounjaro por 5 dias para perder meus 5 quilos. É que existem diferentes graus também de pacientes. Tem Exato. aquelas pacientes que já são magras, mas que têm que perder um pouquinho a mais, têm dificuldade, vão usar pontualmente. Tem pacientes e aí tem pacientes obesos. O que eu acho que é importante salientar e que algumas pacientes já trocaram ideia comigo no consultório, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado. Dependendo da quantidade de peso que a pessoa tem que perder, eu digo, faça bariátrica. Sim. Por quê? Porque a bariátrica vai ter uma mudança anatômica. Então, vai ter uma diminuição do estômago, vai ter o desvio do intestino, no caso da bypass, que vai fazer com que tu absorva um pouco menos do que tu vai ingerir, e essas alterações anatômicas são para o resto da vida. No intestino, deixa eu só introduzir um pedacinho aqui. Quando a gente mexe, e aí que entra o que é uma cirurgia, hoje a gente divide pedagogicamente. Cirurgias restritivas, tem 5 técnicas, e cirurgias metabólicas, tem
7. A minha foi metabólica. A tua foi Senhora. metabólica. Tu já fez um bypass moderno, sem anel, com estômago pequeno e com desvio grande. Então, toda a vida que se mexe, as metabólicas, todas as cirurgias novas aprovadas pelo Conselho Federal são metabólicas. São tipos de bypasses. Explica só um pouquinho pra gente o que é o bypass. Corta É um onde? desvio. Liga onde? A gente pega o estômago, Aham. né, separa o bypass gastrointestinal com Y de Hooke, que é o que a Stephanie tem, é esse metabólico porque ele tem um desvio maior. Então, a gente pega o estômago, separa um pedacinho do estômago e deixa o outro estômago lá dentro. O restante, né? Isso é 10% do estômago original. Aí a gente pega lá embaixo o intestino, separa lá embaixo um pedaço do intestino e leva esse intestino lá em cima, naquele estomaguinho, para fazer o alimento continuar a passar, né? Porque se eu separei aquilo ali, não vai passar mais. Sim. Então, eu boto o intestino lá e a comida vai passar do estomaguinho para o intestino. E lá embaixo, aquela parte que eu separei, eu junto de novo. Então, esse pedaço de intestino, lá de cima, até a junção com o outro pedaço que eu separei, se chama alça alimentar, é onde passa alimento só. E o outro pedaço que vem lá do estômago e que está emendado lá embaixo é a alça biliar. E dali para baixo daquela emenda tem o que se chama alça comum, ou intestino comum. Então, se eu suponho ter entre 4,5 e 6,5, que é a média dos intestino médio, se eu vou fazer um desvio de 1 metro biliar e 1,5 metro alimentar, eu desviei 2,5. E eu tenho outros 2 se tem 4,5 no intestino, que é um tamanho grande para absorver. Sim. Ou se o intestino é maior, vai ser 4. Ou se o intestino é de 12 centímetros, vai ser 10. E aí entra a questão de reposição vitamínica. Sim. Quanto maior o intestino da pessoa, quanto mais lento for e quanto mais absortivo for, menos problemas nutricionais vai ter. Sim. Porque qualquer comida vai absorver. Sim. Vai absorver tudo. Tem pessoas que têm 20 anos de operada que não fizeram uma vitamina até hoje, comem comida e não tem nada. E tem pessoas que têm que fazer vitamina no primeiro mês. Então, intestinos menores, menos absortivos e mais velozes. As velocidades intestinais mudam também, e isso não tem como absorção. avaliar Não de tem forma... como. Mas eu acho que a principal diferença do tratamento para a obesidade com a bariátrica e com as medicações é isso. Essa mudança do meu estômago e do meu intestino, é claro, eu tenho um estômago do quê? 200, 300 ml? Não. 50. Não, mas Qual eu é o como tipo mais de endoscopia que tu fez? Ah, não vou me lembrar. Ah, tá. Não vou me lembrar, mas eu consigo Um comer estômago- mais do que 50 ml. Por que, que as pessoas conseguem comer até 400 gramas, depois de um certo tempo? O estomaguinho pequeno funciona como um funil. Ele tem uma saída e tem um recipiente. Se tu põe o alimento ali dentro, conforme sai, ou seja, Vai tu vai entrando comendo, mais. mastigando, é um cano reto, passa tudo. É Então, tu verdade. aprende a comer. Tu aprende. O Aprende a estômago comer normal com tem gás. quanto, mais ou menos? Ah, ele em repouso ele tem 1 litro e pouco. Nossa, então vai de 1 litro para 50 É, mas ml. ele pode caber até 12 litros. O recorde do Guinness é 12 Mas é que... mas daí calma, né? Porque estamos extremos. Mas Sim. tu imagina, assim, que o meu estômago é menor e o meu intestino absorve um pouco menos. Então, isso me ajuda a... Controlar. Claro que eu mudei estilo de vida, eu Sim. mudei a alimentação, mas ajuda a controlar. E como a minha endócrina uma vez falou, eu falei pra ela, eu tenho muito medo de voltar a engordar. E aí ela me disse, Stephanie, por mais que tu volte a ganhar um pouco de peso, se tu fizer uma dieta, tu vai emagrecer de forma mais fácil do que não Fácil. tendo a bariátrica. Então, assim, não se preocupa... Eu nunca reganhei nada, tá? Eu sou uma pessoa muito estável, assim. Eu fico variando de 49 a 51 quilos, eu fico ali e não passei disso porque eu me controlo. Mas se eu chegasse a ganhar um pouco mais, meu pai fez bariátrica. Teve uma fase que ele engordou uns 10, 12 quilos e aí ele começou a se cuidar e ele logo emagreceu. Então, acho que as canetas, as medicações é mais difícil porque não tem essa mudança que é física. Sim, essa não tem essa fisiologia. restrição. Então, a pessoa vai ter que usar o resto da vida e não vai ter esse controle que a bariátrica outro efeito que é traz. muito similar à caneta
Porque tu tem a desabsorção, que não é muito grande, tu tem a restrição, que é pequena, mas tu tem as incretinas que se mudam. A questão de tu estar com frio é uma incretina, é um hormônio intestinal. A questão de ter diminuído a fome é um hormônio do estômago, que é a grelina. A questão da saciedade, com pouca coisa, tu ingere um pouco e já sacia, é a questão do PY, o hormônio da saciedade. A questão da proteção da resistência insulínica do diabetes também tem a ver com o GIP, que é um dos hormônios que eles estão botando na mistura, que é do duodeno, que esse está desviado, então a pessoa perde a resistência insulínica, ela não tem resistência insulínica alta. Então, uma tempestade incretínica ou hormonal. O bypass é isso. É isso que eu queria perguntar, assim, porque as canetas, elas são... o máximo que a gente tem agora são 3, né? A bariátrica, ela causa uma modulação, 20. né? Olha, 20? Hoje se sabe que nós temos mais ou menos 20 incretinas. E se conhece uma meia dúzia. Que ela modula na Modula tudo bariátrica. isso. O frio é uma modulação, o paladar é uma modulação hormonal. Tudo isso aí são mudanças hormonais. Que vão mudar para o resto da vida, resto que da não vida. vão ser caneta dependente, medicação Não. dependente, vai ser mudado Eu pro brinco resto da vida. que a bariátrica bota o remédio dentro da pessoa. Sim, exato. E o remédio bota o remédio na pessoa. Sim. E a A ação bariátrica vai bota depender. dentro. A pessoa não foge daquilo, ela não tem como mudar aquilo ali, a não ser que ele desfaça. E tem Mas uma tem que- algumas que não tem. Hoje em dia, todas as bariátricas podem ser... Todas são reversíveis. Todas são... Agora, aquelas que tiram uma porção da pessoa Sim. não são reversíveis. O bypass standard e o bypass metabólico, que é o que tu tem, são reversíveis porque eles não tiram. Fica ali. Fica lá. E Imagina que eu tenho 2 estômagos, Posso- entendeu? É mais ou menos Eu isso. gosto de brincar que eu tenho um estomaguinho e Isso. o resto do outro. aquele não Porque- atrofia? Não, ele fica murcho. Ah. Ele fica no estado de repouso. Mas é ele que Que é uma bolsa continua, muscular. ele continua produzindo as enzimas Produzindo. gástricas. Ah, é? Então tu imagina Ele um produz suco Y. gástrico, ele O produz doutor tudo. Motim, ele fez uma explicação maravilhosa, porque ele entende muito mais de anatomia do que eu, mas Sim. eu sou leiga nesse assunto, então eu vou explicar de forma bem leiga. Imagina um Y mesmo, Uhum. tá? A letra. Então fica aqui, de um ladinho, o meu estômago reduzido, que recebe o alimento Uhum. que eu como, e fica lá do outro ladinho, em algum lugar, né? À esquerda. O estômago que foi separado e que está produzindo o Produz- ácido gástrico. Ácido clorídrico, produz enzimas proteolíticas, produz... Só tá ali para produzir coisa. Ele não- tá ali para produzir Uhum. coisa. E aí, o alimento que sai desse estômago que recebe, né, o meu alimento, vai para uma alça intestinal e se encontra com essas enzimas digestivas produzidas por aquele outro estômago. E esse estômago, quando sai dali, também leva isso, mas leva a bile, leva Aham. açúcar pancreático. Tudo isso vem por esse canal E separado. aí vai pro Isso. intestino. Isso. E no meu caso, acho que foi tirado um pedaço do intestino, não foi? Não. Não? Ah, tá. Então, E- que tirava um pedacinho também Não. lá debaixo. Não. Quais são os casos que tem que fazer essa reversão, que tem indicação da reversão? Eu já reverti alguns casos. A última paciente que eu recebi ontem, que eu falei para vocês que Aham. é totalmente desnutrida, Aham. eu acho que eu vou ter que reverter. Putz. Porque hoje se faz vários tipos de reversão. Né? Sim. Eu posso fazer reversão anatômica, que aí também é funcional, ou posso fazer reversão funcional. Esse estômago está lá separado. E o estomaguinho e um pedaço do intestino, se eu encosto os dois, eu emendo de volta, Uhum. aí o alimento vai passar para o estomagão, vai passar para o estomaguinho, pelos dois lados do intestino, e ele vai receber suco digestivo direto já. Então, eu vou ter uma reversão funcional. Sim. Nos casos, essa pessoa, por exemplo, que fez isso, que está tão desnutrida, a minha suposição, e é uma teoria, né, é que ou ela tem um intestino muito curto e fizeram um desvio grande, ou fizeram um desvio grande no intestino normal. Existe agora uma moda que é fazer bypass com 2 metros e 2 metros. Então, desvia 4. Cruz. Desvia 4 é 2/3 do intestino. Uma pessoa que tem 4,5 de intestino Fica desviou com- tudo. Fica com o intestino curto, né? Síndrome do intestino É. curto. É o que ela está tendo, porque ela tem 4 a 6 diarreias por dia. Meu Deus. Então, quando ela se apresentou assim, acendeu a luz já. Se eu acho que ela está com o intestino curto, pelo desvio que foi feito. E aí tem que fazer um desvio funcional, uma Perfeito. reversão funcional, uma reversão anatômica. Como também tive que fazer com doença intestinal, a pessoa adquiriu Crohn ao longo da vida. É isso que eu ia perguntar. Tem que terminar com o Reverter. desvio intestinal. Tá.
Tá? Gente, a conversa tá muito boa, mas a gente já tá mais de hora conversando aqui. Mas eu não te falei, Bruna, que é uma aula. Eu vou estar na falar, a minha presença vontade. dessa Por pessoa. mim, eu tenho mais 20 horas de dúvidas. Mas aí vai ficar muito longo esse Pode combinar episódio. outro dia também. E eu com certeza convidarei o senhor para um novo episódio, porque, como a doutora falou, é uma aula estar Aham. aqui conversando com o senhor. Eu me acostumei na vida a ensinar. Não, Ensino desde deu pra ver. 1985. E os meus pacientes eu tenho que ensinar também. Sim, É eu acho como que nós esse é o temos no diferencial. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final pro pessoal. E a mensagem que eu fico, né, é que não importa o tratamento que você for fazer, você tem que ser ensinado. Então, procurar um profissional que te ensine e você entenda que você tem que se ensinar o resto da vida, né? Então, agora eu deixo a palavra para vocês deixarem um recado pro pessoal. A minha palavra simples em relação a isso é que a pessoa tem que saber tudo o que vai acontecer e tem que ser protagonista do seu processo. Perfeito. Por isso que eu disse para a Stephanie, a heroína é tu. Tu que fez a mudança. Eu botei a máquina. Então, estamos ajudando a cuidar. Mas quem faz é a pessoa. Perfeito. A minha mensagem final é um agradecimento ao senhor que veio aqui a meu convite. O senhor sabe o quanto foi importante e é importante para mim. Depois também me deu a oportunidade de trabalhar com bariátricos e poder passar um pouquinho do meu conhecimento e da minha vivência para os pacientes. E eu quero dizer para as pessoas que não tenham medo, só escolham muito bem os profissionais aos quais vocês vão entregar a vida de vocês. Porque é entregar a vida. Enquanto a gente está lá na sala de operação, a tua vida está nas mãos de quem está operando. E que muito mais do que bons profissionais e renomados profissionais, avaliem se são boas pessoas. Porque isso faz diferença tanto na hora da cirurgia, quanto no acompanhamento. Então, escolham pessoas boas e bons profissionais para estar ao lado de vocês. Eu tive a sorte de cair na frente dessa pessoa e ter a sabedoria de escolher muito bem, e realmente mudou a minha vida. E sim, nós temos a ajuda, mas é nós que nos mantemos. E maturidade é fundamental. Então, quem ainda tem um pensamento de só fazer o que quer e o que gosta... Não é mágica, é trabalho. Mude isso para a vida, porque é o que faz tudo ser diferente. E lembrar também que não tem tratamento que use uma ferramenta sozinha. Perfeito. Para controle de peso, isso é um fundamento assim, absoluto. Ferramenta é ferramenta, tratamento é tratamento, e isso requer cuidados para o resto da vida. Perfeito. Isso é toda a vida, não tem fim. Eu quero deixar agora um espaço para vocês falarem onde as pessoas podem encontrar, que é o espaço que a gente fala de vender o peixe. Então, onde as pessoas podem encontrar vocês, né? Onde o senhor atende, qual é o grupo que o senhor participa, se o senhor tem rede social. O PUC RS é uma marca. Uhum. Né? O PUC RS é uma marca. Se a pessoa entrar com o PUC RS no Instagram, vai nos encontrar. Se entrar no Facebook, vai nos encontrar. Se entrar no Google, vai nos encontrar. Perfeito. Entra no nosso site, vai lá, tem toda uma série de coisas. Tem lá no site, clicando em reuniões, tem várias reuniões gravadas com nós, todos os últimos sábados de cada mês, às 10 horas da manhã, faz pelo Zoom. Eu fiz a último sábado, agora eu faço a última do ano e a primeira do ano. Então, é a minha tarefa. Agora a próxima vai ser da Jaqueline. Enfim, é fácil nos encontrar. E quem quiser entrar em contato com a clínica, que é no Conjunto 801, no Centro Clínico da PUC, é o último andar, tá? É 99821726. É o nosso WhatsApp para contato. E tem nome na clínica? Com PUC RS. Com PUC RS. Tá É tão grande na frente. É C-O-M. De Centro de Obesidade e Síndrome PUC RS, Metabólica. porque nós temos... Que é o na PUC. A nossa natureza, a nossa marca é com PUC RS. Sim. É uma marca registrada. Perfeito. E a doutora? E eu atendo apenas no consultório. Hoje não atendo mais no COUM. Mas foi muito importante. Ir lá, eu sei. Eu sou muito feliz em ter portas abertas. Em todas as equipes que eu já trabalhei, eu tenho portas abertas. Isso me faz uma pessoa muito feliz. Mas hoje eu atendo só no meu consultório próprio, que fica na Tobias da Silva, no bairro Moinhos de Vento. E vocês colocam, eu não sei decorar o contato. Não, pode só o teu Instagram, que acho que lá o pessoal no Instagram, no @dermato.stephanie. Então, lá tem todos os endereços e telefones para contato e consulta. O meu Instagram pessoal é @ClaudiMotim.
Perfeito. E tá lá, cirurgião bariátrico, não sei o que, há quanto tempo. E cozinheiro. Tá cozinheiro. Cozinheiro. Ele dá É o meu ótimas hobby. dicas. Olha só! Eu aprendi a cozinhar antes de saber operar. Ó, Aham. Eu comecei a aprender legal. a cozinhar aos 6 anos. com a minha avó. nossa, que Ela legal. me criou. É o hobby dele e cozinha muito bem, já provei, Ela tá? me fazia 2 comidas maravilhosas. Que legal. Então, muito obrigada a vocês dois pela presença. Foi uma honra e uma aula aqui ouvir as histórias e as explicações. E tenho certeza que foi um podcast maravilhoso. O pessoal vai adorar também. E agradeço a todos pela audiência e a presença. E vejo vocês num próximo episódio.